Bom dia, boa tarde e boa noite a todos e a todas, meninos e meninas, alunos e alunas. Espero que todos estejam muito bem onde estiverem. Senhores, estou aqui novamente com mais uma outra videoaula, que é a 32ª da nossa disciplina de cálculo diferencial. É integral 1 no formato ODNP, dando continuidade ao estudo das técnicas de integração. Hoje, falando sobre a última técnica, que é a técnica de frações parciais, que é utilizada quando nós temos a integral de funções racionais, ou seja, quando nós temos a divisão de dois polinômios. Senhores, como sempre, eu tiro a minha imagem da parte inferior da tela e vocês ficam apenas com o meu áudio ao longo dessa apresentação, ao longo dessa videoaula. Vamos lá, senhores. Bom, senhores, antes de iniciarmos a técnica de frações parciais, vamos fazer os dois exemplos, as duas questões que eu deixei para vocês na última videoaula. Senhores, na primeira questão, nós temos integral de 1 sobre qu vezes raiz de 1 menos x². Nós fizemos esse exemplo na última videoaula, quando a gente aprendeu a técnica de substituição trigonométrica, né? Naquela videoaula, nós fizemos essa integral, né, usando x igual r seno de θ. Agora, nessa questão, né, pede para você usar x igual r cosseno de θ. Bom, se x é r cosseno de θ, senhores, senhores concordam que nesse caso, né, que nós estamos no caso 1, r é igual a 1, então r é igual a 1 porque você tem essas situações. Se tiver r² menos x², se tiver r² mais x², e se tiver raiz de x², né, x² menos r², nessas situações a gente usa a técnica de substituição trigonométrica. Nós estamos nesse caso, quando r é 1. Então, nós podemos usar tanto x igual r seno de θ, quanto x igual r cosseno de θ. Com r seno de θ, nós fizemos. Agora, vamos fazer nesse momento com r igual cosseno de θ. R igual x igual r cosseno de θ, com r igual 1. Bom, se x é 1 cosseno de θ, r é 1, né? Derivada de x em θ seria 1 sai, é uma constante, derivada de cosseno é menos seno de θ. Se você for fazer multiplicação por cruz, você tem d de x igual menos seno de θ, d de θ. Ou seja, você tem essa informação, a gente vai aproveitar essas informações e reescrevemos essa integral em termos de quem? Em termos de θ. Bom, se a gente for reescrever essa integral, nós temos integral de quem? Em vez de 1, aqui é 1, aqui é 1. Dividido por quem? x², x é cosseno de θ, então vai ser cosseno quadrado de θ, vezes raiz. 1 é 1, a gente copia menos, novamente x², que vai ser cosseno quadrado de θ. D de x, eu vi que é menos seno de θ, d de θ. Bom, nós sabemos que 1 menos cosseno quadrado de θ é seno quadrado de θ. Então, nós temos 1 sobre cosseno quadrado de θ, né? Esse menos a gente tira, tá vendo aqui? Esse menos tá aqui. Então, nós temos menos, né, menos integral de 1 sobre cosseno quadrado de θ, vezes raiz de seno quadrado de θ. Raiz de seno quadrado de θ é seno de θ. Esse seno de θ que sai da raiz, eu elimino com esse seno de θ. Então, eu vou ter menos 1 sobre cosseno quadrado de θ. Eu sei que 1 sobre cosseno de θ é é secante de θ. Então, eu tenho simplesmente menos integral de secante quadrada de θ. Mas eu conheço essa integral. Integral de secante quadrado de θ, senhores, é tangente de θ. Então, essa integral vai ser menos tangente de θ mais c. Né? Nós não temos mais integral. Porém, eu disse, quando chegamos nesse ponto, onde nós não temos mais integral, e nós temos a resposta da integral original, a nossa integral, em termos de θ, a gente para e faz um desenho. E depois, né, a gente volta para a resposta, que é menos tangente θ mais c. Ou seja, nós precisamos reescrever
esse tangente de θ em termos de quê? Em termos de x. A gente precisa voltar para x, porque a nossa integral é em x. A nossa resposta é em θ. Isso não funciona. Você tem que ter resposta também em x. Então você faz um triângulo, né? Você diz o seguinte, você sabe que x é 1 cosseno de θ, foi a sua escolha. Então, se x é 1 cosseno de θ, cosseno de θ vai ser x sobre 1. Eu sei que cosseno de θ é a divisão do quem? Do cateto adjacente por quem? Hipotenusa. Então, esse lado tem que ser x e hipotenusa tem que ser quem? 1. Se esse lado é x, se esse lado é 1, então, usando o teorema de Pitágoras, você pode ver que esse lado é raiz de 1 menos x quadrado. Ok, eu tenho todas as informações que eu preciso. Agora, eu quero quem? Eu quero tangente de θ. Eu sei que tangente de θ é a divisão do cateto oposto por quem? Cateto adjacente. Então, vai ser quem? Simplesmente vai ser a divisão do oposto, seria raiz de 1 menos x quadrado, né? Raiz de 1 menos x quadrado sobre quem? Adjacente, que seria quem? X. Então, pego essa informação, trago para a minha resposta. Então, vai ser menos raiz de 1 menos x quadrado sobre x mais c. Foi a mesma resposta que eu encontrei na videoaula anterior, usando x igual a quem? Sn de θ. O que realmente eu esperava. Não tem como você usar outra mudança, outra substituição trigonométrica e encontrar outra resposta. Se você encontra outra resposta, quer dizer que você errou. Bom, vamos para o segundo exemplo, ou seja, a segunda questão. Na segunda questão, nós temos novamente uma integral, né, que precisamos resolvê-la através da substituição trigonométrica. Nós fizemos esse exemplo. Integral de raiz quadrada de x quadrado menos 4 sobre x. Na videoaula anterior, né, nós fizemos essa integral usando x igual a r secante de θ. Mas essa questão pede para você usar x igual a r cossecante de θ. Esse aqui é o caso 3 com r igual a 2. Então, nós, usando x igual a r cossecante de θ, ou seja, x igual a 2 cossecante de θ, se você for derivar x em θ, você vai ter menos 2, 2 sai, né? Derivada de cossecante de θ seria menos cossecante de θ cotangente de θ. Fazendo, né, multiplicação por cruz, d de x vai ser quem? Menos 2 cossecante de θ, cotangente de θ, d de θ. Pegamos essas duas informações, reescrevemos a nossa integral em termos de quem? Em termos de θ. Então, reescrevendo, você vai ter quem? Raiz x quadrado seria 2 quadrado cosseno quadrado de θ. Então, seria 4 cossecante, né, 2 quadrado cossecante quadrado de θ. Seria 4 cossecante quadrado de θ. Menos 4, copiamos, sobre x. X é 2 cossecante de θ. Vezes d de x. D de x é menos, esse aqui é tudo, é d de x. D de x seria aqui menos 2 cossecante de θ, cotangente de θ, d de θ. Esse 2, né, esse 2 elimina esse 2. Esse menos a gente coloca fora da integral. Né? Então, vai ter quem? Vai ter menos 2. Por que menos 2 integral de cotangente? Esse menos vem desse menos. Agora, aqui dentro, senhores, você tem quem? Você tem 4, você pode colocar 4 em evidência. Cossecante quadrado de θ menos 1. Eu sei que cossecante quadrado de θ é quem? É cotangente quadrado de θ. Então, sai quem? Sai 2 cotangente de quem? θ. Mas eu tive um cotangente aqui também. Eu eliminei esse cossecante com esse cossecante. Então, simplesmente eu vou ter menos, esse menos vem desse menos de d de x. Menos 2 integral de quem? Cotangente quadrado de θ. Como que eu resolvo a integral de cotangente quadrado de θ? Em vez de cotangente quadrado de θ, eu escrevo quem? Escrevo cossecante quadrado de θ menos 1. Então, essa integral simplesmente vai virar quem? Porque aqui você vai ter quem? Você vai ter menos 2, né? Integral da diferença é diferença das integrais. Então, você vai ter cossecante quadrado de θ, d de θ, menos integral de 1d de θ. Integral de cossecante quadrado vai ser menos cotangente.
Integral menos 1 de θ seria menos θ. Então vai ter essa aqui. Menos 2 vezes menos cotangente de θ menos θ. Eu não tenho mais integral. Eu encontrei a resposta da minha integral em termos de θ. Não pode ser isso. Então, o que eu faço? Eu preciso reescrever θ em termos de x e reescrever cotangente de θ em termos de x. Então, eu tenho esses dois problemas para resolver. Eu sei, por exemplo, se cossecante de θ é 10, é 20, é 30, não importa. Quer dizer que cossecante pega θ e leva para 10. Quem devolve 10 para θ é cossecante menos 1. Cossecante inversa. Ou seja, se cossecante de θ é 10, θ seria quem? Cossecante menos 1 de 10. Nós temos que x igual 2 cossecante θ. Ou seja, nós temos que cossecante de θ igual a x sobre 2. Logo, podemos dizer que θ seria cossecante menos 1 de x sobre 2. Então, nós resolvemos o problema de θ. θ seria cossecante menos 1 de x sobre 2. Vamos ver como resolvemos o problema de cotangente. Para resolver o problema de cotangente, você faz um desenho. Bom, então você sabe que x é 2 cossecante de θ. Logo, cossecante de θ seria x sobre 2. Mas eu não gosto de cossecante, nem de secante. Eu gosto de seno, cosseno, tangente e cotangente. Eu sei que cossecante de θ é 1 sobre seno de θ. Ou seja, 1 sobre seno de θ, senhores, é igual a quem? X sobre 2. Então, eu posso concluir que seno de θ seria 2 sobre x. Né? Seno de θ é 2 sobre x. Mas, quem é seno de θ? Seno de θ é a divisão do cateto, né? Oposto por quem? Hipotenusa. Então, posso dizer que essa aqui é 2 e essa aqui é x. Né? Podemos concluir que esse lado é 2 e esse lado é x. Tendo esse lado e esse lado, nós podemos usar o teorema de Pitágoras para concluir que esse terceiro lado é raiz quadrada de x quadrado menos 4. Eu preciso de quem? Cotangente de θ. Eu sei que cotangente de θ é a divisão do cateto adjacente por cateto oposto. Então, quem vai ser cotangente de θ? Simplesmente vai ser quem? Raiz de x quadrado menos 4 sobre quem? Sobre 2. Então, a resposta vai ser quem? Esse menos vezes esses dois menos, a gente elimina esse menos. Então, vai ser 2 vezes quem? Raiz quadrado de x quadrado menos 4 sobre 4, mais θ, que seria cossecante menos 1 de x sobre 2. Agora surge uma dúvida para você, aluno. Você diz que, Wally, você fez esse mesmo exemplo, chegou nessa resposta. 2 vezes raiz de x quadrado menos 4 sobre quem? 2 menos secante menos 1 de x sobre 2. Mais c. Ok, 2, tá bom, tá aqui também. Esse raiz quadrado de x quadrado menos 4 sobre 2 também tá bom, tá aqui. Constante C a gente não discute. Quando você fez na última videoaula, você teve menos secante menos 1x sobre 2. Aqui você tem cossecante menos 1x sobre 2. Então você tem você encontrou a resposta diferente. Isso pode? Senhores, não é uma resposta diferente. Essas duas respostas não são diferentes, são iguais. Por que são iguais? Porque eu sei que secante menos 1 de qualquer coisa, vamos colocar x mesmo, mais cossecante menos 1 de x é igual a π sobre 2. Né? Ou seja, eu posso dizer que secante menos 1 de x sobre 2 mais cossecante menos 1 de x sobre 2 é igual a π sobre 2. Logo, posso concluir que cossecante menos 1 de x sobre 2 é igual a quem? Π sobre 2 menos quem? Secante menos 1 de x sobre 2. Então, se eu for reescrever, isso aqui fica assim. 2 raiz de x quadrado menos 4 sobre 2.
Em vez de cossecante, escrevo quem? Escrevo π sobre 2 menos secante menos 1 de x sobre 2, fecha, mais c. Opa! Já tenho 2, tenho 2. Tenho esse termo, tenho esse termo. Tenho secante menos 1, tá vendo aqui? Olha, compara com esse aqui. Secante menos 1. Agora você fala, Wally, esse π sobre 2 que sobrou, tudo é igual? Esse π sobre 2 está me incomodando. Senhores, π sobre 2 é uma constante. Se você for derivar uma constante, vai ser zero. Então, não importa se você usa x igual r secante de θ ou x igual quem? Cossecante de θ. Né? Nós encontramos a mesma resposta. Pode ser que a nossa resposta, usando r cossecante de θ, tenha uma cara diferente. Porém, né, teoricamente, essas duas respostas são idênticas, são iguais, o que realmente a gente esperava. Bom, senhores, nós falamos sobre as primeiras 4 técnicas. Nós vimos a técnica de substituição simples. Eu chamo de substituição simples para a gente não confundir com a substituição trigonométrica. Nós aprendemos, conhecemos a técnica de substituição simples, a técnica de integração por parte, a técnica de integrais trigonométricas, a técnica de substituição trigonométrica e hoje vamos conhecer a nossa última técnica, que é a técnica de frações parciais. Senhores, nós utilizamos a técnica de frações parciais quando nós temos funções racionais, integral de funções racionais. Mas o que é uma função racional? Uma função racional é a divisão de 2 polinômios. Então, se você tiver a divisão de 2 polinômios, integral de divisão de 2 polinômios, essa técnica de frações parciais pode te ajudar. Bom, então nós conhecemos a definição de funções fracionais e nós sabemos que quando nós utilizamos a técnica de frações parciais, então quando nós temos integral de funções racionais. Senhores, concordam que se você tiver 1 sobre x menos 1 mais 3 sobre x mais 2, você pode juntar essas duas frações e escrever dessa forma, fazer MMC entre x menos 1 e x mais 2, vai ser x menos 1 vezes x mais 2. Se você for somar essas duas frações, duas razões, você vai ver que 1 sobre x menos 1 mais 3 sobre x mais 2 é 4x menos 1 sobre x quadrado mais x menos 2. Isso nós sabemos fazer. Agora vamos supor que você tem essa função racional, você tem 4x menos 1 sobre x quadrado mais x menos 2, a partir dessa função racional, ou seja, você quer decompor essa função racional como soma de duas funções, duas frações mais simples. Duas funções racionais mais simples. Né? Então, nessa técnica, a gente faz esse processo. Né? A gente faz esse processo reverso. Você tem, por exemplo, integral dessa função racional, essa função verde. Em vez de resolver essa aqui diretamente, você reescreve essa função racional, que é mais complexa, como soma dessas duas funções e resolve, aplica a integral nessa soma. Ou seja, você escreve 4x menos 1 sobre x quadrado mais x menos 2 como 1 sobre x menos 1 mais 3 sobre x mais 2. Vocês concordam que essas funções racionais são mais simples que a nossa função racional original? Que seria 4x menos 1 sobre x quadrado mais x menos 2. E em vez de resolver integral dessa aqui, que é mais complexa, uma função mais complexa, você aplica a integral no lado direito.
E você sabe que integral da soma é soma das integrais. Em vez de ter uma integral mais complexa, você resolve duas integrais mais simples. Isso é tudo que nós fazemos nessa técnica de frações parciais. Em vez de aplicarmos a integral diretamente em uma função racional, reescrevemos essa função racional como soma de duas ou três ou mais outras funções racionais, porém mais simples. E aplicamos integral nessa soma. Isso é tudo que a gente faz nessa técnica. Né? Ou seja, essa técnica funciona, serve para resolver integrais de funções racionais. Senão não faz sentido. Bom, então nós vimos que 4x menos 1 sobre x quadrado mais x menos 2, como eu sei, isso é outra história, tá? Eu sei que 4x menos 1 sobre x quadrado mais x menos 2 é 1 sobre x menos 1 mais 3 sobre x mais 2. Em vez de resolver essa integral, eu resolvo a integral da soma. Então, essa integral vai ser a integral de 1 sobre x menos 1 d de x, mais integral de 3 sobre x mais 2 d de x. Essas duas integrais são muito mais simples que essa integral. Bom, então, qual é o objetivo? Resolver integrais de funções racionais, divisão de dois polinômios. Temos três passos. Sempre nós temos três passos. Vamos analisar um a um. Senhores, no passo 1, você verifica se a sua função racional P de x sobre Q de x é uma fração própria. O que é isso a gente vai ver. Então, no primeiro passo, você verifica se essa função racional que você tem é uma função própria. Ou seja, quando o grau do numerador, grau de P, é menor que grau de Q. Então, se grau de P for menor que grau de Q, você diz que essa fração é própria. Você só aplica integrais, né, a técnica de frações parciais, quando você tem integral de uma fração própria. Olha, então essa técnica é muito limitada. Se eu tiver uma fração que não é própria, simplesmente, senhores, você transforma essa fração própria como soma de um termo mais uma fração própria. É muito simples, a gente vai ver isso. No passo 2, você fatora o seu denominador. Você reescreve o seu denominador, Q de x, como produto de termos lineares ou termos quadráticos. E no passo 3, você faz a decomposição de P de x sobre Q de x, a sua fração, como soma de frações parciais. A gente vai ver isso, né, daqui para frente nessa videoaula. Bom, mais uma vez, uma fração, uma função racional P de x sobre Q de x, a gente chama de fração própria se grau do denominador, grau de P, for menor que o grau de Q. Se grau de P for maior, a gente chama de impróprio. E se a minha fração, por exemplo, não for própria, antes de aplicar a sua técnica, você reescreve a sua fração que é imprópria como soma de um polinômio d de x mais outra fração que é própria. E em vez de aplicar a sua integral, né, na sua função, né, P de x sobre Q de x, você aplica a integral no lado direito, que vai ser a integral da soma. Seria a integral de d de x, mais integral de r de x, Q de x. Essa, né, fração, essa função racional, que está na segunda integral, né, esse termo azul, é uma fração própria, e você pode aplicar a técnica de frações parciais nessa aqui. Essa aqui é a primeira integral de d de x. Como d de x é um polinômio, você já sabe fazer de maneira muito simples, né? Isso não é o problema.
Bom, vamos supor que nós temos integral de x elevado a 3 mais 3x² menos 8x menos 27, dividido por quem? X² menos 9, t de x. Senhores, quem é o grau do numerador? É 3. Grau do denominador, 2. Como o grau do numerador é maior que o grau de denominador, você tem integral de uma fração que não é própria. Então, você não pode aplicar a técnica de frações parciais nessa integral diretamente. Então, a primeira coisa que você faz essa divisão. Então, você faz a divisão de quem? De x elevado a 3 mais 3x² menos 8x menos 27 por quem? Por x² menos 9, divisão de polinômios. Você faz a mesma coisa que fazia com números. Então, você pega o maior grau e divide por maior grau. Então, divisão de x3 por x² vai dar x. X vezes x² dá x3. Né? Se colocar um menos, aqui é a mesma coisa que você fazia com números. X vezes menos 9 vai dar menos 9x. Né? Aplicando um sinal menos, né? Vai dar 9x. Esse x3 elimina x3 e você vai ter quem? 3x² mais x, porque menos 8x mais 9x dá x. Menos 20 quem? 27. Bom, novamente, dividir o maior grau por maior grau. Divisão de 3x² por x² vai dar quem? Vai dar 3. 3 vezes x² dá 3x². Você colocar um sinal menos. 3 vezes menos 9 dá menos 27. Você colocar mais 27. 3x² elimina menos 3x². Menos 27 elimina 27. Vai sobrar quem? X. Não tem como mais dividir. Ou seja, você pode dizer que x3 mais 3x² menos 8x menos 27 dividido por x² menos 9 seria quem? Seria x mais 3 mais x dividido por quem? x² menos 9. Você agora reescreveu a sua fração que não é própria como soma de um polinômio. Soma de um polinômio com quem? Com uma fração que é própria. Não é? Agora você diz, integral da soma é soma das integrais. Então, você quer encontrar essa integral. Então, essa integral seria essa integral mais essa integral. Essa integral é a integral de uma função polinomial. A integral x mais 3 é x². Né? Essa aqui é igual a quem? x² sobre 2. Né? x² sobre 2 mais 3x. É fácil. Agora, essa integral que você não conhece, como você resolve essa segunda integral? Você aplica a técnica de frações parciais. Você pode aplicar a técnica de frações parciais porque você tem a divisão de dois polinômios e, além disso, essa divisão, essa fração é uma fração própria. O grau do numerador é menor que o grau do denominador. Bom, agora vamos analisar os passos dessa técnica. Nós vimos que no primeiro passo, nós verificamos se a nossa função é própria. Se não for uma fração própria, você sabe como, né, transformar essa fração que não é própria como a soma de um polinômio com uma fração que é própria. Fizemos no exemplo anterior, no slide anterior. Isso é o passo 1. O que eu faço no passo 2? No passo 2, eu pego esse polinômio Q, eu vou fatorar esse polinômio Q como produto de termos lineares e termos quadráticos irredutíveis. O que significa termo quadrático irredutível? Quer dizer que esse termo quadrado, que é um polinômio de grau 2, não tem raiz real. Então, não tem como você pegar esse termo quadrado e quebrar como produto de dois termos lineares.
Então, no segundo passo, você pega o seu polinômio Q, o seu denominador, e escreve esse Q como produto de termos lineares e termos quadráticos irredutíveis. Você pergunta, isso sempre é possível? Sim, nós temos um teorema que diz o seguinte, qualquer polinômio Q de x, qualquer polinômio, pode ser fatorado com produto de fatores termos lineares e ou quadráticos irredutíveis. Isso é o passo 2. Então, no passo 2, você pega o seu polinômio Q, tenta fatorar esse polinômio e reescrevê-lo com produto de termos lineares e quadráticos irredutíveis. O que eu faço no passo 3? No passo 3, eu pego essa fração P sobre Q, essa fração que eu tenho que é própria, eu escrevo como soma de frações parciais. Como que eu faço? Eu faço isso a partir dos fatores que eu encontrei para Q. Como que eu faço isso? Eu considero 4 casos. 4 casos. Vamos supor que Q de x é fatorado em fatores lineares distintos, ou seja, nada é repetido. Se você tiver, por exemplo, um termo ax mais b, um fator ax mais b, para esse fator ax mais b, você considera a maiúscula, sobre ax mais b naquela soma. Por exemplo, se eu conseguir fatorar Q de x dessa forma, é apenas um exemplo, x menos 1 vezes x mais 2 vezes 3x menos 5. Concorda que você conseguiu reescrever Q de x com o produto de 3 fatores, 3 termos lineares distintos? Então, para cada um desses termos, se você for reescrever P de x sobre Q de x como soma de frações parciais, para cada um desses termos vai ter uma fração na sua soma. Então, você vai escrever Px sobre Q de x como soma de 3 frações. Então, para x menos 1, você vai ter A1 sobre x menos 1. Para x mais 2, você vai ter A2 sobre x mais 2. Para 3x menos 5, você vai ter A3 sobre quem? 3x menos 5. 5. Bom, isso é o caso 1. Então, se eu conseguir fatorar Q de x com o produto de, por exemplo, 10 termos distintos, P de x sobre Q de x, você pode reescrevê-la, essa função, reescrever essa função como soma de 10 frações mais simples. Agora, tiver um caso repetido, por exemplo, se eu tiver Q de x dessa forma, x menos 1 elevado a 2, foi repetido 2 vezes, 3x mais 5. Para cada termo não repetido, você tem uma fração, ou seja, Px sobre Q de x. Como esse termo 3x mais 5 não foi repetido, você vai ter quem? 3x mais 5. Aqui eu vou colocar A. E como esse termo foi repetido 2 vezes, para esse termo que foi repetido 2 vezes, você vai ter 2 somas. Você vai ter 2 frações mais simples. Então vai ser quem? Vamos supor A1 x menos 1 e A2 x menos 1 elevado a 2. Olha aqui como que fica. Então, se eu tiver um fator que é repetido m vezes, para este fator, eu tenho m frações mais simples na minha soma. De que forma? Dessa forma, A1 sobre AX mais B, mais A2 sobre AX mais B elevado a 2, mais A3 sobre AX mais B elevado a 3. Vou repetir até quando? Até elevado a m. Até elevado a m. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, Q de x igual a quem? X menos 1 elevado a 2
x mais 3 elevado a 7, 2x mais 8. Por exemplo, se você for escrever p de x sobre q de x como soma de frações parciais, na soma você tem quantos termos? Você vai ter 2 mais 7, 9 mais 1, 10 frações mais simples. Tá claro? Para cada termo repetido, né? Se um termo for repetido 3 vezes, você vai ter 3 somas. Bom, vamos para o caso 3. No caso 3, vamos supor que nós temos fatores quadráticos irredutíveis distintos. Por exemplo, se você tiver um fator, né, quadrático irredutível que não é repetido, né, não foi repetido, por exemplo, ax² mais bx mais c, para este fator, você vai ter como ax mais b, como aqui é quadrático, né? O termo é quadrático, então aqui em cima você vai ter de grau 1. Cai 1 grau. Ax mais b. Agora, da mesma forma, se um termo quadrático irredutível foi repetido, por exemplo, n vezes, para esse termo, na sua soma de frações parciais, você vai ter n frações mais simples desse tipo. A1x1, A1x mais B1 sobre ax² mais bx mais c, mais A2x mais B2 sobre ax² mais bx mais c quadrado elevado a 2. Você vai fazer até, né, expoente n, potência n. Vamos supor, senhores, vamos supor que você tem integral de px sobre q de x d de x. E vamos supor que você conseguiu fatorar q de x dessa forma. X menos 1 vezes x menos 2 quadrado, vezes x² mais x mais 4, vezes x² mais 3 elevado a 3. Senhores, você tem um termo linear. Você tem um outro termo linear, porém repetido 2 vezes. Você tem um termo quadrático que não é redutível. Por que não é? Porque se você for fazer delta para esse polinômio, delta vai ser negativo. Então você não vai poder reescrever esse polinômio, essa função, esse termo quadrático, com o produto de 2 termos lineares. E você tem um outro termo quadrático irredutível, porém repetido 3 vezes. Bom, então olha aqui, vamos somar os expoentes. Tem 1 aqui, mais 2 dá 3, mais 1 dá 4, mais 3 dá 7. Então você espera que px sobre q de x possa ser reescrita como soma de 7 frações mais simples. Para x menos 1, na soma aparece A sobre x menos 1. Para x menos 2, na soma aparecem duas frações. B1 sobre x menos 2, mais B2 sobre x menos 2 quadrado. Para esse termo quadrático, você vai ter apenas uma fração. Então vai ser cx mais d, porque grau é 2, então o numerador vai ter grau 1, sobre x² mais x mais 4. Agora, esse termo quadrático, como foi repetido, você vai ter 3 frações para esse termo. Vai ter quem E1x mais F1 sobre x² mais 3, mais E2x mais F2 sobre x² mais 3 elevado a 2, mais E3x mais F3 sobre x² mais 3 elevado a 3. Agora, senhores, o próximo passo é encontrar os valores de quem? De A, B1, B2, C, D, E1, F1, E2, F2, E3 e F3. Encontrando esses valores, não precisamos se preocupar, a gente vai fazer vários exemplos. Encontrando esses valores, você diz integral de px sobre q de x, né? A integral que eu quero encontrar. Como px sobre q de x, né? é reescrita como soma de 7 frações, 7 termos, você diz que essa integral vai ser integral de tudo isso. Integral da soma, eu sei que é soma das integrais, então eu posso escrever como a minha integral
eu posso escrever como a soma de 7 integrais mais simples. Mais simples. O objetivo é transformar essa integral, que é mais complexa, como soma de várias integrais mais simples. E depois somar as respostas. Bom, vamos fazer o primeiro exemplo. Prestam atenção, é muito simples. Pode ser que a teoria dessa técnica seja um pouco mais, né, complicada, mas é muito simples. Você faz isso na prática. Bom, então você tem 2x mais 3 sobre x quadrado menos 9. A primeira pergunta é, essa fração é própria? Sim, porque geral lá em cima é 1, embaixo é 2. Bom, isso foi o primeiro passo. Segundo passo, você pega q de x, o seu denominador, você tenta fatorar esse q de x. Senhores, concordam que q de x, que é x quadrado menos 9, é x menos 3 vezes x mais 3? Opa! Então eu consegui reescrever o meu denominador, x quadrado menos 9, com o produto de dois termos lineares distintos. Então, como que fica 2x mais 3 sobre x quadrado menos 9? Vai ser a soma de duas frações mais simples. A sobre x menos 3 mais b sobre x mais 3. Isso é o passo 2, praticamente o passo 2. Aí não acaba o passo 2. Agora, senhores, você precisa encontrar A e B. Como que eu faço isso? Né? Senhores, concordam que 2x mais 3 sobre x quadrado menos 9, se você for somar essas duas frações, vai ter algo assim? MMC entre x menos 3 e x mais 3 vai ser x menos 3 vezes x mais 3. Então vai ser A vezes x mais 3 mais B vezes x mais 3. Se você for simplificar um pouco mais, você vai ter A mais B x mais 3A menos 3B sobre x menos 3 vezes x mais 3. Senhores, concordam que nós temos duas frações iguais? Você tem duas frações iguais, onde os denominadores são iguais, porque x quadrado menos 9 é igual a x menos 3 vezes x mais 3. Então, se você tem duas frações iguais com denominadores iguais, isso pode acontecer apenas quando os numeradores são iguais. Você pode dizer que 2 dividido por 3 é igual a 7 dividido por 3? Não. Os numeradores, se são iguais, para que você tenha igualdade, você tem que ter igualdade entre numeradores também. Então, você pode dizer que você tem essa igualdade quando o numerador dessa fração, né, for igual a quem? Numerador dessa fração. Então, quando 2x mais 3 é igual a quem? A mais B, x mais 3A menos 3B. Olha, nesse lado você tem x. Aqui também tem x. Então, o coeficiente de x no lado direito tem que ser igual a quem? Coeficiente de x no lado direito. Nesse lado você tem uma constante, nesse lado também tem uma constante. Então, essas duas constantes também precisam ser iguais. Ou seja, A mais B tem que ser 2, 3A menos 3B tem que ser 3. Se você tiver essas duas condições ao mesmo tempo, senhores, você tem igualdade aqui. Resolvendo esse sistema simples, você pode ver que A é 3 sobre 2, B é 1 sobre 2. Então, como que você pode reescrever essa função racional? Você pode dizer que 2x mais 3 sobre x quadrado menos 9 é igual a quem? A, 3 sobre 2 sobre x menos 3, mais B, 1 sobre 2 sobre quem? X mais 3. Agora, em vez de resolver essa integral, que é o objetivo dessa questão, você resolve essas duas integrais e você soma as respostas.
Então você diz que integral de 2x mais 3 sobre x quadrado menos 9d de x seria que essa integral, 3 sobre 2 sobre x menos 3 d de x, mais essa integral, 1 sobre 2 x mais 3 d de x. 3 sobre 2 é 1 sobre 2 são constantes, você tira da sua integral. Então vai ser 3 sobre 2 integral de 1 sobre x menos 3, mais 1 sobre 2 integral 1 sobre x mais 3. Como você resolve essas integrais? Por exemplo, chama u de x menos 3 e chama t de x mais 3. Se eu chamar, por exemplo, u aqui, u de x menos 3, concordam que d de x seria 1? Concordam que d de u é igual a d de x? Então você tem integral de quem? Integral de 1 sobre u, d de quem? U. Integral de 1 sobre u e ln de quem? Módulo de u. A mesma coisa nessa integral, que vai ter integral de ln de quem? Ln de t, chamando t de x mais 3. Então, essas integrais são muito simples. Então, você vai ter 3 sobre 2 ln de módulo de u, mais 1 sobre 2 ln de módulo de t. Mas quem era u? Era x menos 3. Mas quem era t? X mais 3. Essa aqui seria a resposta dessa integral, que é muito mais complexa que essas duas integrais simples. Isso é a técnica de frações parciais. Você reescreve 2x mais 3, você reescreve o seu integrando como soma de duas frações mais simples. E em vez de resolver essa integral que é mais complexa, em vez de resolver essa integral mais complexa, você resolve duas integrais ou mais, dependendo do caso, integrais mais simples, e você encontra a resposta da sua integral. Vamos fazer um exemplo, outro exemplo número 31. Bom, integral de 1 sobre 2x menos 1 vezes x mais 3. Esse aqui seria o p, né? P de x seria 1. Geral é 0. Q de x está aqui. Geral é 2. Então, você tem realmente uma fração própria. E você sabe que ele já deu, a questão já deu a fatoração. É 2x menos 1 vezes x mais 3. Como você tem dois termos distintos, você pode reescrever 1 sobre 2x menos 1 vezes x mais 3 como soma de quem? De a sobre 2x menos 1 mais b sobre x mais 3. Se você for simplificar o lado direito, você vai ter a vezes x mais 3 mais b vezes 2x menos 1. Se você for simplificar um pouquinho mais, você vai ter a mais 2bx mais 3a menos b. Você vai ter igualdade entre essas duas frações. Essas duas frações têm o mesmo denominador. Você vai ter igualdade apenas quando você tem numeradores iguais. Ou seja, você tem que ter igual a quem? A mais 2bx mais 3a menos b. Senhores, no lado esquerdo você está vendo x? Não. Se aqui não tem x no lado esquerdo, no lado direito também não pode ter x. Então, esse aqui tem que ser quem? 0. No lado esquerdo você tem 1 como constante. No lado direito você tem 3a menos b como constante. Então, esse aqui tem que ser quem? Tem que ser 1. Então, você tem que resolver esse sistema. A mais 2b igual a 0 é 3a menos b igual a quem? 1. Resolvendo de maneira muito simples esse sistema, você pode ver que A é 2 sobre 7 e B é menos 1 sobre 7. Agora, tendo A e tendo B, você pode aproveitar esses valores onde? Aqui. E você pode dizer que 1 sobre 2x menos 1 vezes x mais 3 é igual a quem? Igual a 2 sobre 7 dividido por 2x menos 1 mais b, que eu encontrei menos 1 sobre 7, sobre quem? X mais 3. Em vez de encontrar essa integral que é mais complexa, você resolve duas integrais mais simples. Integral de 2 sobre 7 dividido por 2x menos 1 d de x, mais integral de menos 1 sobre 7 dividido por quem? X mais 3 d de x. Esses
São constantes, saem da integral. Então vai ser 2 sobre 7 integral de 1 sobre 2x menos 1, menos 1 sobre 7 integral de 1 sobre x mais 3. Como que eu resolvo essas duas integrais? Simplesmente chamando u de 2x menos 1 e t de x mais 3. Vamos fazer uma delas. Então, se eu for chamar u de quem? De 2x menos 1, senhores concordam que d de u d de x vai ser 2? Estou usando a regra a técnica de substituição simples. Senhores concordam que eu posso dizer que d de x é igual a 1 sobre 2d de u? Então, eu tenho integral de quem? Integral de 1 sobre u vezes quem? Vezes 1 sobre 2d de u. 1 sobre 2 eu tiro, coloco fora da integral. 1 sobre 2, integral de 1 sobre u, d de u, que vai ser 1 sobre 2, integral de 1 sobre u, ln de quem? Módulo de u. Então, vai ser 1 sobre 2, ln de quem? Módulo de 2x menos 1. Então, vai ter quem? Você vai ter 2 sobre 7, 2 sobre 7, vezes quem? Vezes 1 sobre 2 ln de módulo de u. Eu sei que ln de módulo de u é 2x menos 1. Menos 1 sobre 7. Essa integral também vai ser ln de módulo de t. Quem é t? X mais 3. Substituindo u e t nessa integral, nessa resposta, você vai ter 1 sobre 2, porque você elimina 2 com 2 também. Corta 2 com 2. Você vai ter 1 sobre 7 ln de 2x menos 1, menos 1 sobre 7 ln de x mais 3, mais 7, mais c. Se você for simplificar um pouquinho mais, você pode escrever como 1 sobre 7 ln de quem? Módulo de 2x menos 1 sobre x mais 3, mais c. Muito simples. Essas duas integrais realmente são muito simples. Enquanto essa integral em si não é uma integral simples. Você não consegue resolver essa integral. Você não consegue resolver essa integral se não for dessa forma. Bom, vamos para o exemplo número 32. No exemplo número 32, nós temos integral de x mais 1 sobre x menos 2 elevado a 2. O nosso polinômio P tem grau 1. O nosso polinômio Q tem grau 2. Então, você tem realmente uma fração própria. Vamos ver, vamos fatorar Q. A questão já está dando que, Q é x menos 2 elevado a 2. Q está sendo fatorado com produto de termos lineares repetidos. Então, você tem um termo linear, porém, esse termo linear é repetido 2 vezes. Então, como que você escreve x mais 1 sobre x menos 2 quadrado? Você escreve A sobre x menos 2 mais B. Olha aqui, vamos olhar com atenção. B sobre quem? X menos 2 elevado a 2. Se tivesse 3, você ia continuando. Bom, se você for fazer essa soma no lado direito, você vai ter A vezes x menos 2 mais B sobre x menos 2 quadrado. Se você for simplificar um pouquinho mais, você vai ter AX mais menos 2A mais B sobre x menos 2 elevado a 2. Você tem igualdade entre duas frações com denominadores iguais. Isso acontece quando os numeradores também são iguais. Então, x mais 1 tem que ser igual a quem? AX mais menos 2A mais B. Senhores, no lado esquerdo, nós temos x com coeficiente 1. No lado direito, também temos x com coeficiente quem? A. Então, para que haja igualdade entre esses dois numeradores, A tem que ser quem? A tem que ser 1. No lado esquerdo, você tem uma constante 1, e no lado direito também tem uma constante, menos 2A mais B. Para que haja igualdade entre essas duas frações, entre esses dois numeradores, esse aqui tem que ser quem? 1. Então, você precisa resolver esse sistema. A igual a 1 e menos 2A mais B igual a quem? Igual a 1. Se A é 1, você pode substituir aqui o valor de A, e você pode ver que B é 3. Logo, você pode reescrever essa fração dessa forma.
como 1 sobre x menos 2 mais 3 sobre x menos 2 quadrado. E agora diz que em vez de resolver essa integral, eu resolvo duas integrais mais simples. Integral de 1 sobre x menos 2, que é muito simples, é ln de módulo de x menos 2, mais integral de 3 sobre x menos 2 elevado a 2, que também é uma integral muito simples. Eu tiro esse 1, tiro esse 3, escrevo integral de 1 sobre x menos 2, 3 vezes integral de 1 sobre x menos 2 quadrado. Né? Agora, chamando u de x menos 2 é t de x menos 2, você resolve essa integral. Dessa vez, vou fazer essa integral. Então, você tem quem? Você tem t igual a quem? Igual x menos 2. Então, você diz d de t, d de x, é igual a quem? Logo d de x é igual a d de t. Então, essa integral vira quem? 1 sobre t quadrado, d de quem? D de t. Que seria integral de quem? Integral de t elevado a menos 2d de t, que seria quem? T elevado a menos 2 mais 1 sobre quem? Menos 2 mais 1 mais c. Que seria quem? Seria quem? Seria menos 1 aqui, t elevado a menos 1, que é menos 1 sobre t. Menos 1 sobre t. Tá certo? Mas, quem é t? T é x menos 2. Quem era u? U é x menos 2. Então, você vai ter quem? Ln de módulo de u mais 3 vezes menos 1 sobre t mais c. U é x menos 2, vai ser ln de módulo x menos 2, menos, esse menos eu coloco fora, menos 3, 1 sobre t, que seria x menos 2. Mais quem? Mais c. Essa aqui vai ser a resposta dessa integral. Em vez de resolver essa integral mais difícil, nós resolvemos duas integrais mais simples. E encontramos a resposta. Bom, vamos para o exemplo número 33. No exemplo número 33, nós temos integral de 1 sobre x mais 1 vezes x quadrado mais 1, d de x. Novamente, nós temos uma fração própria, porque grau lá em cima é 0, grau embaixo é 3. E q de x é x mais 1 vezes x quadrado mais 1. Então, você tem produto de dois termos, um linear, outro quadrático e irredutível. Porque x quadrado mais 1 não tem raiz real. Então, você pode escrever 1 sobre x mais 1 vezes x quadrado mais 1 como O sobre x mais 1 mais bx mais c sobre x quadrado mais 1. Gente, essa constante c não é a mesma coisa que a gente acrescenta, né, nas integrais, né, na resposta. Tá? É letra C mesmo. Bom, se você for somar o lado direito, você vai ter O vezes x quadrado mais 1 mais bx mais c vezes x mais 1 sobre quem? Sobre x mais 1 vezes x quadrado mais 1. Se você for simplificar um pouquinho mais, você no lado direito vai ter A mais B tudo vezes x quadrado, mais B mais C tudo vezes x, mais A mais C, dividido por quem? X mais 1 vezes x quadrado mais 1. Você tem duas razões, duas frações iguais, com denominadores iguais. Isso acontece apenas quando os numeradores são iguais. Ou seja, você tem que ter uma igual a quem? A mais bx quadrado, mais b mais cx, mais a mais c. Senhores, no lado esquerdo aqui, você não tem x quadrado. Então, no lado direito também não pode ter x quadrado. Então, esse aqui tem que ser zero. No lado esquerdo, senhores, vocês não têm x. Então, no lado direito também não pode ter x. Então, esse aqui tem que ser zero. No lado esquerdo, a constante que você tem, né? O número fixo que você tem é 1. No lado direito, você tem A mais C. Então, esse A mais C tem que ser quem? Tem que ser 1. Então, você precisa resolver esse sistema A mais B igual a 0. B mais C igual a 0. E, finalmente, A mais C igual a quem? 1. Se você for resolver esse sistema, que é um sistema muito simples, você pode ver
que A é 1 sobre 2, B é menos 1 sobre 2 e C é 1 sobre 2. Então você pode reescrever essa soma, né, essa igualdade, como quem? 1 sobre 2, porque A é 1 sobre 2, dividido por x mais 1, mais menos 1 sobre 2x mais 1 sobre 2, sobre quem? X quadrado mais 1. Em vez de resolver essa integral, eu resolvo essas duas integrais. 1 sobre 2 é constante, sai da integral. Aqui, senhores, eu tiro quem? Menos 1 sobre 2. Então vai ter que menos 1 sobre 2, numerador vai sobrar x, do segundo termo vai sobrar menos 1. Então vai ser menos 1 sobre 2, integral de x menos 1 sobre x quadrado mais 1. Essa integral eu sei como fazer, chamo u de x mais 1, vai ser ln de módulo de u. ln de módulo de x mais 1. E essa segunda integral, senhores, eu quebro como soma de duas integrais. Senhores, essa integral, concordam que essa integral x menos 1, senhores concordam que x menos 1 sobre x quadrado mais 1, posso escrever como x sobre x quadrado mais 1, menos 1 sobre x quadrado mais 1. Então, em vez de resolver essa integral, eu resolvo essas duas integrais. Está aqui. Uma e duas. Tá certo, senhores? Então, a primeira integral, eu já tenho a resposta. Né? Já tenho a resposta. Agora, para resolver a segunda integral, senhores, essa aqui é 1 sobre 2 ln de módulo de x mais 1. Para resolver a segunda integral, eu chamo t de x quadrado mais 1. Usando a substituição, né, posso ver simplesmente que a segunda integral é ln de módulo de 4. Né? Seria menos 1 sobre 2. Né? Seria 1 sobre 2 ln de módulo de t. Então você vai ter 1 sobre 2 ln de x mais 1, módulo de x mais 1, menos 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 ln de módulo de t, que eu escrevi menos 1 sobre 4 ln de módulo de t, mais 1 sobre 2. Quem é a integral de 1 sobre x quadrado mais 1? Derivada de quem é 1 sobre x quadrado mais 1? Derivada de tangente menos 1 de x. 1 sobre 2, tangente menos 1 de x, mais c. Essa aqui seria a resposta. Agora, quem é t? X quadrado mais 1. E essa aqui seria a resposta da sua integral. Então, essa integral não tem como você resolver sem fazer, né, essas contas, sem escrever esse termo como soma de duas funções, duas frações, né, parciais, ou três frações parciais, e assim por diante, senhores. Vamos para o exemplo número 34. No exemplo número 34, vocês têm integral de x elevado a 4, menos 9x quadrado, mais 2x, mais 3, dividido por x quadrado, menos 9d de x. A primeira coisa que nós verificamos, você tem integral de uma fração própria? Não, senhores. Nós temos grau 4, o nosso numerador tem grau 4, enquanto o nosso denominador tem grau 2. O grau do numerador é maior. Então você não aplica diretamente a técnica de frações parciais. A primeira coisa que você faz a divisão. Você pode ver que x elevado a 4 menos x quadrado mais 2x mais 3 sobre x quadrado menos 9, você pode reescrever essa fração como x quadrado, um polinômio, mais 2x mais 3 sobre x quadrado menos 9, que é uma fração própria. Agora você diz, em vez de fazer essa integral, eu resolvo essas duas integrais. Integral de x quadrado, que eu conheço, que seria quem? x3 sobre 3, mais integral dessa aqui. Integral de 2x mais 3 sobre x quadrado menos 9, nós fizemos. Né? Nós fizemos, que é o exemplo número 30. Então vai ser quem? X elevado a 3 sobre 3, mais a resposta que nós tivemos no exemplo número 30, que seria 3 sobre 2 ln de módulo de x menos 3, mais 1 sobre 2 ln de quem? Módulo de x mais 3, mais c. Muito simples, tomam cuidado com isso. Bom, senhores, surge uma pergunta. Será que isso funciona para todas as integrais que envolvem funções racionais próprias? Vamos olhar para esse exemplo.
Você tem que integral x mais 1 sobre x² mais x mais 1. Você tem divisão de quem? Você tem divisão de dois polinômios. Essa divisão, essa fração é própria. Nesse exemplo, por exemplo, você tem que completar o quadrado do seu denominador. Tenta fazer esse exemplo. É um exemplo muito interessante. Bom, para fechar essa videoaula, né, temos novamente duas questões. A primeira questão diz o seguinte: resolver essa integral x² sobre x menos 1 vezes x menos 2 vezes x menos 3d de x, usando a técnica de frações parciais. E na segunda questão, você tem integral de x elevado a 4 mais x sobre x3 mais 1d de x. Você precisa resolver essa integral também usando a técnica de frações parciais. No caso da primeira integral, você tem uma fração própria, porque o grau lá em cima é 2 e embaixo é 3. Enquanto no segundo caso, na segunda integral, você não tem uma fração própria. Então, primeiro você precisa fazer a divisão de x4 mais x por quem x3 mais 1 e depois aplicar a técnica de frações parciais. Tentam fazer esses dois exemplos e, como sempre, eu faço esses dois exemplos no início da próxima videoaula. Então, senhores, se cuidam, bom estudo e, se Deus quiser, até uma próxima videoaula. Um grande abraço a todos e a todas. Tchau, gente!